fazer um breve... Espera aí, deixa eu voltar aqui, pronto. Vou fazer um resuminho aqui, né, pastor? Para os que não conhecem o pastor, então, o pastor Ivan Canhadas, casado com a Vânia, né? Tem 3 filhos, casados já, e tem um netinho. Quando eu procurei a foto, eu vi o netinho, pastor. Eu vi o senhor. Foi, legal. Pastor, são 36 anos de ministério, hein, pastor? Tá? Minha filha. Faz tempinho já. Sendo 10 anos, pastor foi distrital, né? Ficou numa igreja. E 26 anos, ele atua na mordomia e no lar e família. Hoje, o pastor está na APS, né? Está aqui do nosso ladinho, aqui no Capão. Pastor, a classe é do senhor, tá? Fique à vontade. Bom? Ok. Muito obrigado, muito obrigado. E boa noite a todos, um feliz sábado a todos. É um privilégio poder estar aqui com vocês e gastar agora esse tempinho, né, e discutindo alguma coisa sobre família. Nesta pandemia é impressionante porque aumentou muito o número de casais que estão vivendo assim com uma certa dificuldade, né, porque acaba que eles estão ficando mais tempo juntos. E não é só isso, nós temos desemprego, nós temos parentes, familiares que ficaram doentes, então tudo isso vai estressando e tal. Então é muito, muito bom, é muito bom. Eu tenho participado de muitos encontros como este que está acontecendo agora, e Deus tem abençoado muito, espero que Ele abençoe cada um de vocês e que a aula que eu preparei para hoje seja assim um bálsamo, né, para todos nós. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só pegando aqui. Ficou bem aí para vocês? Para lá, para lá. Ok. Irmão Fernando, só me dá um alôzinho, tá? Vocês estão enxergando direitinho? Estão me pegando aí no cantinho? Ok, tá certinho. Ok, está tranquilo. Está perfeito. Então tá bom, queridos. Olha, eu preparei para nós, neste momento, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento. Hoje em dia, não só na questão da família, não só na questão de igreja, mas hoje em dia você percebe que as empresas hoje, ela está valorizando muito essa questão de relacionamento, né? Às vezes a pessoa tem assim um bom preparo, mas ele não tem bom relacionamento. Por isso que hoje se faz muito, você faz testes, enfim, tal, mas lá no finalzinho tem uma entrevista, porque é ali que vai definir, né, como que você se relaciona, né, as perguntas que são feitas, enfim. E eu queria tratar um pouquinho do relacionamento dentro do casamento. Eu vou passando o slide aqui, vou explicando, vou falando. No finalzinho eu dou um tempinho para alguma pergunta, tá bom? Existe a ideia de que a coisa mais importante entre as pessoas é o amor, né? E estudos bem recentes, né, afirmam que o elemento mais importante na vida humana é o relacionamento. Você percebe que quando uma pessoa começa a namorar, né, um rapaz, uma moça, eles começam a paquerar, começam a namorar, não existe entre eles amor nenhum. Na verdade, o amor, ele é fruto de relacionamento, né? Mas esse texto continua dizendo assim, o relacionamento seria o trilho, o amor movimenta-se através dele. E se resolvêssemos os problemas de relacionamentos, não teríamos mais divórcios, guerras e a maioria dos conflitos que conhecemos na sociedade, né? Então, o amor... Vocês perceberam, irmãos, que amor você nunca viu, você nem vai ver amor expresso em gráfico, né? Porque o amor é o seguinte, você ama ou não ama. E este amar ou não amar depende tudo do relacionamento, né? Então, como que eu me relaciono com a minha esposa? Como estou me relacionando com meu esposo, com meus filhos, né? Então, dentro desse contexto relacionamento, você tem, assim, um leque de elementos que você pode abordar. Eu quero abordar, queridos, dentro do contexto do espírito de profecia e da Bíblia, eu quero abordar sobre as palavras.
eu gosto muito dessa abordagem, né? As palavras. É o seguinte, ó, num relacionamento você pode usar palavras positivas ou você pode usar palavras negativas, tá certo? Palavras positivas, o que são palavras positivas? É quando você diz assim, meu bem, eu te amo, olha, muito obrigado. Ô filho, você quebrou o copo? Não se preocupe, você não machucou, tá tudo bem. Copo a gente arruma outro. Então, palavras positivas. Agora, as palavras negativas, veja, no relacionamento, quando você usa palavras positivas, você eleva a pessoa que está se relacionando com você. Seja pai, filho, mãe, irmão, seja esposo, esposa, enfim. Aliás, em qualquer ramo da sociedade, né, as palavras positivas, elas sempre vão elevar. E sempre vão trazer, assim, um benefício muito grande para o relacionamento. Agora, as palavras negativas é algo, assim, que nós precisamos ter, assim, um cuidado muito grande, né? O que são palavras negativas? As palavras negativas, elas são, como as positivas, elas são carregadas pelo tom de voz, né? Às vezes até pela tonalidade, enfim. Por exemplo, quando você diz assim, ó, deixa de ser burro, olha para você ver, né? A expressão facial muda, o tom da voz, né? Então você é terrível, né? Ô menino, você não entende, não? Então, percebe? Ei, mulher, você é difícil, hein? Sei lá, eu acho que tem que ficar desenhando para você entender. Então, percebe, irmãos, que a palavra negativa, ela destrói um relacionamento. E aí eu queria mostrar algumas coisas para vocês, alguns textos de Ellen White, alguns conselhos, e aí a gente vai trabalhando, vocês vão compreendendo a que ponto eu quero chegar, tá bom? Eu vou ler aqui um texto de Ellen White. Eu gosto muito desse texto. No final desse texto, vocês vão ter aí o livro de onde eu tirei, tá bem? Se depois vocês precisarem desta aula, eu até posso passar para vocês esta aula, tá bem? Mas se você quiser ir tirando aí alguma foto dos textos que eu vou mostrando, fica bom também. Ó, esse texto, eu acho ele, assim, tremendo. Cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras, e a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. Olha como a irmã White está tratando aqui essa questão de palavras, né? A conversa. Ó, cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. Ou seja, duas coisas que eu preciso ter domínio. Ou seja, primeiro, meu temperamento, e não é fácil dominar o temperamento. Nós temos, Deus criou o homem, e nós temos hoje no mundo, as pessoas são 4 tipos de temperamentos. Você tem o sanguíneo e o colérico, tá certo? O fleumático e o melancólico. Veja bem, o sanguíneo não casa com o sanguíneo e um sanguíneo também não casa com o colérico. Casava no passado quando o casamento ele era arranjado pelos pais, né? Eu tenho uma tia avó, né? Tia Luísa. E essa minha tia, o casamento foi arranjado. O pai dela com o compadre, né, como dizia antigamente, eles conversaram entre si, aí o compadre tinha um filho, e aí o meu, vamos dizer assim, tio bisavô, né, ele tinha a filha, e eles combinaram, não, eles vão casar. A história é linda, a história que dá para escrever um livro, porque no dia do casamento, o casamento seria no sábado, na sexta-feira, a minha tia Luísa, ela entrou para dormir no quarto, no sábado de manhã, ela não aparecia, e bateram na porta do quarto, ela não atendeu, ficaram preocupados, bom, tiveram que arrombar a porta, ela tinha fugido com o amor da vida dela, tio Lino, né? E eles ficaram fugidos. No sábado, no domingo, apareceram na segunda-feira pela manhã. Havia uma festa preparada imensa para eles, uma festa, né? E naquela época, imagine, eu estou falando para vocês aqui de 70, 80 anos atrás, né? Onde as pessoas elas vinham para o casamento, elas vinham de charrete, elas vinham de cavalo, então elas dormiam, eles armavam tendas. Então a festa ela tinha que durar no sábado o dia todo e domingo o dia todo. Então se matava galinha, porco, né? Naquela época quem usava vaca, enfim, se preparava mesmo. E essa minha tia fugiu, e ela, bom, na segunda-feira ela apareceu, mas apareceu com o tio Lino.
E naquela época, quando você fugia, você tinha que casar, né? E ela casou. E olha que impressionante, ela foi muito feliz a vida inteira. Essa tia é uma história linda, né? Então, queridos, o que acontece? Hoje, quando nós começamos a paquerar, namorar, por isso que às vezes você fala para o teu filho, ô filho, olha aquela menina lá, linda tal. Aí ele vai lá, começa a namorar. Daqui uns dias, 2 semanas, ele para. Não vou namorar aquela menina, não. Não gostei dela. Mas, filho, como é que não gostou? Menina maravilhosa, bonita, boa família e tal. Acontece que Deus fez, né? Não está escrito na nossa testa, mas quando nós nos relacionamos, o nosso cérebro identifica, né? Com que tipo de pessoa você está lidando. Então, o colérico não casa com o colérico e nem com o sanguíneo. O colérico vai casar com o fleumático ou melancólico. E o sanguíneo também, e vice-versa, tá bem? Agora, qualquer dos 4 temperamentos, é difícil você ter o domínio sobre ele. E a irmã White está dizendo assim, olha, cumpre submetermos a um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. Eu já vou dizer uma coisinha aqui muito importante, queridos. Esse negócio de que quando você fala e ofende alguém, e aí você depois diz assim, mas eu não queria dizer isso, escapou. Não, isso não existe. Não é possível você falar sem antes processar no cérebro. Então, você falou porque queria falar. Essa é a verdade, né? Então, a irmã White está dando um conselho aqui, filhos, olha, domine as suas palavras e domine o seu temperamento. E a esse respeito, vocês vão conseguir grandes vitórias. Olha, irmãos, isso é muito importante. E o restante do texto, ele é, assim, uma coisa tremenda. Olha só. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. E ele nos leva o quê? Cativo. Tá certo? A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás e ele nos leva cativo. Essa expressão cativo, ela é uma expressão muito interessante. Talvez alguns nem vão fazer ideia do que significa a palavra cativo e alguns talvez até conheçam. É o seguinte, eu nasci lá no interior, né, convivi com gado, animais, enfim. Quando você tem quando você tem vacas, você precisa ter também o touro, né? O touro que vai cruzar com as vacas para produzir os bezerrinhos e tal. O touro é um animal muito perigoso, porque ele não é castrado, né? Ele é um animal perigoso. Então, o que se faz com esse touro? E ele é um animal muito forte. Você tem que tornar o touro cativo. E como se faz isso? Você pega o touro, amarra e joga no chão. O que não é fácil, tem que ser especialista para fazer isso. Você tem que fazer um furo aqui no focinho dele e passar uma argola de bronze, porque é o único metal que não vai permitir dar infecção, tá certo? E essa argola aqui, você amarra uma corda nela, o animal pode ser bravo do jeito que for. Quando você pega aqui na argola do animal, acabou, porque dói muito. Então, ele fica submisso. E a irmã White está dizendo exatamente isso. Ela diz assim, olha, aqueles que não têm controle sobre as suas palavras, né, e não têm controle sobre o seu gênio, são escravos de Satanás, e ele, Satanás, está te levando cativo. É literalmente isso, queridos, que a irmã White está querendo dizer. Veja como é importante num relacionamento cristão, e nós não somos apenas cristãos, mas nós somos os portadores da mensagem de que Jesus está em breve voltando. O nosso modo de vida tem que ser diferente do povo do mundo aí fora, queridos. E nós não podemos jamais permitir que sejamos cativos de Satanás. Ou seja, Satanás vai me pegar aqui pelo focinho, né, pelo nariz, e vai me levar para onde ele quiser. Então, o dominar as palavras e o dominar do temperamento é uma coisa que a irmã White ela fala muito sobre esse assunto. E esse texto continua assim, olha, todas as palavras, quando ela fala todas as palavras, não há exceção, né? Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, né? Palavras de impaciência, irritadas, são uma oferta feita a Satanás. Olha que coisa impressionante isso, irmãos. A pessoa que não tem domínio sobre as suas palavras e sobre os temperamentos, ele não só está sendo escravo de Satanás, sendo levado cativo, como ele está fazendo uma oferta a Satanás. Olha, aqui na região que nós moramos, eu já percebi, porque eu vou muito às igrejas, semana de oração, à noite, quarta-noite, domingo à noite e tal,
de vez em quando a gente vê. Sábado de manhã você vê, porque de sexta-feira é um dia que me parece que eles gostam muito. A macumba. Você sabe o que é macumba. Você olha lá na encruzilhada, lá na esquina, você vê lá um frango morto, garrafa de pinga pela metade, vela de várias cores, galinha morta, uma tigela de barro, enfim, aquilo é macumba. Né? E qual é a tua reação quando você vê uma macumba? Nós que somos cristãos, nós sabemos que aquilo é coisa do inimigo, nós não cremos naquilo, não gostamos daquilo. Então, quando você vê uma macumba, dificilmente você vai chegar lá e pegar, não é? Dificilmente você vai pôr a mão naquilo, e as pessoas passam longe, tem medo. Né? Queridos, o que o irmão Adi está falando é exatamente sobre esse mesmo assunto que eu estou falando para vocês. Olha, todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, palavras de impaciências, palavra com tom de irritação, é uma oferenda, é uma oferta a Satanás. Ou seja, eu passo longe da macumba, eu não quero nem saber, não quero nem conviver com pessoas que fazem macumba, mas eu estou fazendo oferendas a Satanás. Queridos, está no mesmo nível da macumba, é uma coisa muito complicada. E esse texto termina assim, olha, queridos, ó, ainda não terminou, vai ser no próximo slide, é uma custosa oferta, é uma custosa oferenda, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói. Queridos, perceba só, ela destrói, ou seja, eu não tenho domínio sobre minhas palavras e nem sobre o meu temperamento em relação à minha esposa, meus filhos, ou vice-versa, tá certo? Eu sou escravo de Satanás, ele está me levando cativo, tá certo? Isso assim, as palavras de alteração, de irritação, enfim, tudo isso são oferendas a Satanás, mas essa oferenda, ela pode destruir alguma coisa. O que é que ela destrói? Então, o irmão White diz assim, ó, é mente, caráter e personalidade, página 582, queridos, que é o texto que eu estou tirando. Ela pode destruir a paz, a felicidade e a saúde de famílias inteiras. É uma coisa impressionante. Queridos, se eu vivo em uma casa onde alguém ou mais de alguém não tem domínio sobre as palavras, nem sobre o temperamento, eu posso tirar a paz, a felicidade e a saúde de famílias inteiras. É uma coisa impressionante. E olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho recebido pessoas que me procuram. Eu e a Vaninha, nós atendemos casais que têm, assim, alguma dificuldade. Quando está no nosso alcance, nós trabalhamos com esses casais. Há momentos que eu digo, olha, eu não tenho mais condições de trabalhar com vocês. Aí a gente tem que mandar para um psicólogo, né? E, às vezes, a psiquiatra. É uma coisa impressionante. Mas pode saber, queridos, há muitas pessoas entre nós, dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo, e eu até gostaria de não estar falando para ninguém destes, mas pode até haver aqui entre nós alguém que não tem mais a paz, né? Ele está vivendo assim um momento que ele não tem paz, ele não se sente mais feliz, né? E a saúde física afetada. Por quê? Porque eu estou num ambiente tóxico, onde alguém, né, está me ferindo com palavras negativas. Então, esse é um assunto assim muito importante, né? Muito importante, queridos. E depois eu vou acabar lendo para vocês uma outra coisa. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui essa figura? Eu vou chamar essa figura aqui, podia ser de um homem também, né? Eu vou chamar ela de princesa, tá? É uma princesa. Eu quero que vocês entendam com essa figura uma coisa muito importante, queridos, que quando uma pessoa está vivendo num ambiente familiar, onde ela convive com alguém que não tem domínio, nem em relação ao seu gênio, nem em relação às suas palavras, isso vai provocar na pessoa do relacionamento, seja esposa, esposo ou filhos, um desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio emocional é que vai trazer para a pessoa o que depois? Infelicidade, ela não vai ter paz. E esse desequilíbrio emocional pode afetar a saúde física, porque a nossa mente e o nosso corpo são interligados, não é? Olhe para essa figura, porque ela representa o desequilíbrio emocional que nós podemos sofrer num relacionamento não maduro. Então, veja bem o que vai acontecer com essa princesa, né? O desequilíbrio vai acontecendo, tá certo?
E é devagarzinho, mas ele vai acontecendo. E às vezes a pessoa nem percebe, ela só vai perceber quando está lá na frente. E olha o que ocorre com aquela princesa, né? Acaba a pessoa tendo isso aí, olha, um olhar triste, uma pessoa que expressa que não tem paz, e uma pessoa que talvez já esteja doente. Então, queridos, olha, eu preciso, pela graça de Cristo, contribuir ao máximo para que no meu lar, do que depender de vós, diz a palavra, que tendes o quê? A paz. E com quantos? Com todos. Tá certo? Então, veja bem, existe uma situação que chama ressentimento, né? Então, preste atenção no que eu vou explicar agora, ou tentar explicar. Quando eu estou num relacionamento onde eu estou sendo agredido verbalmente, ou nem só verbalmente, ou apenas por expressões, né? Onde eu estou sendo, assim, reprimido, né? Com palavras ou com comportamento, esse desequilíbrio emocional, ele vai me levar, em algum momento, a ter um processo aqui no coração, né? Nos meus sentimentos, nós chamamos de ressentimento, né? Então, uma esposa pode ficar ressentida, um marido pode ficar ressentido, filhos podem ficar ressentidos, tá certo? O que é o ressentimento? O ressentimento, a irmã White, quando ela fala da queda de Satanás, olha que coisa interessante. Ela menciona que foi é uma coisa que nós não entendemos, tá certo? Há duas coisas que a irmã White diz que nós só vamos entender lá na eternidade. A iniquidade, o pecado, né? O ministério da iniquidade, ou seja, como que Satanás, sendo um ser santo, ele se tornou um ser tão ruim como nós conhecemos hoje, e veja a desgraça que nós temos no mundo como fruto, como resultado do pecado, do trabalho que Satanás e os seus anjos estão realizando aqui em nosso mundo. Mas a irmã White diz, e a segunda coisa é o ministério da redenção por Cristo Jesus, né? Nós não temos como entender, nem como, por que entrou o pecado, e nem entender esse amor de Deus que envia Jesus para nos salvar, né? Então, é um processo que a gente vai terminar de entender lá na eternidade. Mas a irmã White diz assim, que Satanás tinha no coração o ressentimento, né? O que é o ressentimento? O ressentimento é o seguinte, você não gosta mais da pessoa, você rejeita essa pessoa, mas você tem que conviver com ela. Então, você vai disfarçando, né? Então, você se nega a participar da vida, né? Então, antigamente, o marido dizia assim, bem, vamos hoje ali comer alguma coisa. Aí você diz assim, não, hoje eu não vou porque eu não estou muito bem, eu não estou muito bem hoje, tal. Eu tive que tomar até um comprimido, tal. Então, a pessoa está negando a participar da vida, né? Ou então, a esposa diz assim, no domingo, né? Bem, vamos lá na casa da mamãe para a gente almoçar lá com ela, tudo tal. Não, hoje eu não posso ir, eu tenho um negócio para ver e tal. Então, o ressentimento, queridos, é uma sementinha, preste atenção, que Satanás coloca no coração humano. Essa sementinha entra aqui dentro quando eu estou num relacionamento doentio, quando eu estou num relacionamento onde eu estou sendo agredido por palavras ou por formas, né? Então, essa sementinha, uma horinha, ela brota, ela cresce e ela se transforma num monstro dentro da gente, né? O ressentimento faz as pessoas até matarem umas às outras. O ressentimento, ele faz, por exemplo, na igreja, se você tem um ressentimento com o irmão, você não senta mais deste lado da igreja que a pessoa que te causou ressentimento está, você senta do outro lado. E como nós estamos numa região onde tem muitas igrejas adventistas, como você fica ressentido aqui, você sai dessa igreja e vai para outra, né? Agora, na família, você vai convivendo com esse ressentimento, e isso faz muito mal, né? O ressentimento, ele faz você ir se excluindo dos relacionamentos, né? E o ressentimento, queridos, é o que leva, olha que coisa importante, é uma outra aula que eu faria numa outra oportunidade para vocês. O ressentimento, ele leva ao divórcio emocional. O que é um divórcio emocional? O casal morando dentro da mesma casa, talvez ainda dormindo no mesmo quarto, e talvez ainda até fazendo sexo, mas não mais por amor, por um bom relacionamento, sim, por necessidade. Então, nós temos... E o que acontece com esse divórcio emocional? Então, as pessoas vão se distanciando emocionalmente. Elas estão morando dentro da mesma casa, dormindo ainda talvez no mesmo quarto, mas emocionalmente completamente distantes, né? Eles não se beijam mais, eles não se olham mais, né?
eles têm dificuldade de se encararem, e a conversa entre eles é assim, o mínimo necessário, né? Então, o ressentimento, ele provoca uma série de coisas, e o ressentimento leva à doença. Queridos, olha só o que ocorre o divórcio emocional, né, que eu acabei de explicar agora. Queridos, eu faço uma pergunta, Jesus pode mudar os sentimentos e curar, sim ou não? Deixa eu explicar melhor essa pergunta. A minha pergunta é o seguinte, eu não tenho domínio sobre o meu temperamento e nem sobre minhas palavras. Ah, pastor, é o meu jeito, eu fui criado assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Então, agora eu te pergunto, será que Jesus não pode mudar isso em você? Será que você vai morrer desse jeito? Né? Sendo grosso, sendo assim áspero, agredindo, né, verbalmente pessoas que você um dia jurou amar, né? Então, essa é uma questão da pergunta. A outra pergunta é o seguinte, será que Jesus pode curar uma pessoa que já tem ressentimento? Uma pessoa que já está desistindo, né? Porque nós temos muitos casais, olha que coisa impressionante, hein? Nós temos muitos casais que estão juntos, ou pela circunstância, ou pela religião, ou porque a mulher não tem como se manter sozinha. Isso acontece muito. Por que hoje o divórcio está aumentando? À medida que a mulher vai ganhando espaço, né, se nivelando com o homem no mundo profissional, então nós temos hoje muitas mulheres que têm ótimo salário e às vezes até maior do que do esposo. Então, uma mulher hoje que ela tem um bom salário, ela não fica num relacionamento doentio. E o homem, a mesma coisa, né? Então, meus queridos, a minha pergunta é o seguinte, Jesus pode me curar? Eu que não tenho domínio sobre minhas palavras e ressentimentos, eu preciso ter domínio. Mas, você sabe, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Outro dia, meu netinho veio em casa, nós demos um tênisinho para ele. Só que ele viu esse tênis lá um dia no shopping e tinha uma estrelinha no tênis. Ele disse, vovô, quero aquele tênis ali que tem uma estrelinha, que é o tênis All-Star, né? Só que para criança ele vem com um laço, né? Com um cardaço, né? E o meu netinho chegou em casa com tênis, né? Falei, quem é que... Aí o vovô, bobo, né? Fica, quem é que deu esse tênis aí para você? Ah, o vovô e a vovó, né? E aí ele me fala o nome da vovó e tudo. Aí um dia ele foi entrar aqui em casa e ele queria tirar o tênis. Ele foi tirar o tênis, eu falei assim, deixa o vovô ajudar. Ele disse, não, vovô, já sei tirar. Acontece que o cardaço tinha entrado dentro do laço e ele puxou. No que ele puxou, deu um nó cego. O nó cego não sai. Quanto mais ele puxa, pior fica. E aí ele tentou, viu que não dava jeito. Aí ele disse, vovô, então me ajuda a tirar o tênis, que eu não estou conseguindo, não. Aí eu me abaixei, né? Fui lá, com um jeitinho, tirei o tênis. Então, queridos, assim Deus trabalha conosco também, sabia? Dominar palavras e dominar o meu gênio, isso é uma responsabilidade minha, mas se você tem dificuldade, clame a Deus. Não tem o Salmo 140 que diz assim, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu o clamor. Então, queridos, Jesus pode mudar. Eu poderia usar aqui muitos textos, eu vou usar um texto que eu acho muito interessante, se Jesus pode ou não pode mudar tanto o meu jeito de tratar, como aquilo que está me afetando, né? Daniel 1, verso 9. Eu gosto muito desse texto. Olha o que esse texto diz, irmãos. Deus coloca no coração do supervisor uma admiração, né, especial, né, por Daniel, tá certo? Qual é o contexto? Quando Daniel e seus amigos estavam lá em Babilônia, e eles, vejam bem, a primeira coisa que aconteceu com os 4 o nome foi mudado. E não eram só eles, havia um grupo de outras nações também que foram dominadas por Babilônia. O nome deles foi trocado e eles iriam agora ser tratados de maneira especial e eles iriam estudar, vamos assim dizer, na Universidade de Babilônia. Eles iam aprender da cultura babilônica para levar isto depois para o povo deles. E a primeira coisa para agradar foi que eles comeriam da comida do rei, né? Vocês vão comer da comida que o rei come. Isso foi assim um privilégio, né? Uma demonstração de privilégio. Vocês são especiais, vocês serão tratados muito bem aqui em Babilônia. Vocês, embora sejam escravos, mas vocês vão fazer parte de uma elite, né?
E Daniel, vocês conhecem a história, irmãos? Daniel, ele de pronto disse, olha, eu quero que o senhor tenha um pouquinho de paciência, mas eu e os meus companheiros, nós queremos apenas comer frutas, legumes, né? E tomar água, porque na comida do rei havia muita carne e imundas, e eles tomavam muito vinho também, né? E imagina um escravo dizendo, olha, eu não quero comer a comida do rei, não. Ou seja, está desprezando a comida de um rei, né? Daniel poderia ter sido morto com seus amigos, perfeitamente. Mas o que é que Deus fez? Deus vai lá no coração desse supervisor, que não é um homem de Deus, é um homem de Babilônia, mas Deus entra no coração desse supervisor e coloca no coração dele uma simpatia, né? Um olhar assim mais agradável para Daniel e os seus companheiros. E ele diz assim, olha, vamos fazer um teste. Eu vou dar o que vocês querem comer. Só que depois eu vou fazer um teste, porque eu acho que vocês vão ficar fracos. E vocês se lembram que lá na época do vestibular, Daniel e os seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes, robustos, né? Corados, né? Porque se alimentavam daquilo que Deus havia dado e não de coisas imundas. Então, eu pergunto para vocês, queridos, se Deus tocou no coração de um ímpio, que é, no caso aqui, o supervisor, e fez com que mudasse algo para ele tratar melhor Daniel e seus amigos, eu pergunto, será que Jesus pode me ajudar nesse meu temperamento que eu não tenho domínio, ou nas palavras irritadas de intolerância que eu estou fazendo dentro da minha família? Jesus pode, queridos. E como pode? E Jesus pode me curar também, pastor, porque eu já estou desequilibrado emocionalmente, eu já estou praticamente num divórcio emocional. Será que Jesus pode me fazer amar de novo, né? O meu marido ou a minha mulher? Nós temos filhos, queridos, que eles, assim, eles acabam casando muito mais cedo do que poderiam ou deveriam, porque estão doidos para saírem, né, de perto dos pais, querem ir embora dessa casa, né? Então, queridos, aqui está um ponto extremamente importante. Jesus, ele não somente pode te abençoar para que você deixe, né, que você tenha domínio, porque isso é resultado do Espírito Santo, domínio próprio, é fruto do Espírito Santo no coração. Se você não está conseguindo, Jesus pode te ajudar. E se você está já emocionalmente afetado, ou já até num processo de ressentimento, Jesus pode te abençoar e tirar você desta situação. Agora, queridos, eu quero ler para vocês esse texto. Esse texto aqui, eu vou falar para vocês. Eu conheço ele de cor, recito muitas vezes, sabe? Sempre surgirão motivos para nos aborrecer e pôr à prova a paciência. Irmãos, quando a irmã diz assim, sempre, às vezes é mais de uma vez num dia só. Sempre surgirão motivos para nos aborrecer e pôr à prova a nossa paciência. Mas o irmão White diz assim, devem estar preparados para isso, devem ser calmos e bondosos, o que quer que aconteça. Irmãos, se você não está conseguindo ser calmo e bondoso nas situações que a vida te oferece, e agora trazendo para dentro do nosso relacionamento, se lá no teu relacionamento, por alguma razão, você ficou irritado, a irmã White está dando um conselho para nós. Filhos, sejam calmos e bondosos, o que quer que aconteça. Olha, principalmente, queridos, com os de casa, porque nós temos a tendência de, às vezes, explodir, né? Ou jogar para fora aquilo que está apertando aqui dentro do meu peito, dos que são mais íntimos, aqueles que moram conosco. Então, as pessoas que estão mais perto de nós são as pessoas que mais nós temos a tendência de feri-las, né? Então, o irmão White está dizendo assim, filho, sempre vai surgir motivos, ocasiões para você perder a paciência, né? Mas, olha, vocês fiquem preparados todos os dias, né? Sejam calmos e bondosos, o que quer que aconteça. Um esposo calmo e bondoso, uma esposa calma e bondosa. Eu não estou dizendo que você tem que ser assim, mas pastor, eu sou sanguíneo, eu não aguento. Olha, mas no relacionamento familiar, queridos, o que quer que aconteça, seja calmo e bondoso. E lá fora também, porque você sabe, né? Com gritar e esbravejar, ninguém ganha nada, né? Agora, queridos, olha esse texto, né? Eu gosto muito, mas muito mesmo desse texto. Se alguém é seguidor de Cristo, ele não pode ser o quê? Astuto no negócio, né? Jamais.
Você é um seguidor de Cristo? Tenha suas contas em dia, não passe a perna em ninguém, seja honesto em seus negócios. É isso que o irmão White está dizendo. Se você é seguidor de Cristo, você não pode ser o quê? Aqui, ó, duro de coração. Olha, tem pessoas que são duras demais. E agora, falando de família, tem marido que é muito duro com a esposa, com os filhos, e tem esposa que é muito dura com o marido e com os filhos também. Então, se você é seguidor de Cristo, você não pode ser duro de coração, não pode ser falto de compaixão, não pode ser vulgar na linguagem. Se você é seguidor de Cristo, você não pode ser cheio de arrogância e presunção. Se você é um seguidor de Cristo, você não pode ser o quê? Despótico. O que é um despótico? É a pessoa que faz mau uso do poder. Sabe quando você bate assim na mesa e diz assim, ó, aqui quem manda sou eu? Há pouco tempo atrás, eu atendi uma família, né? A mãe me procurou, a esposa me procurou, a minha Vaninha, dizendo, olha, o meu filho pegou as coisas dele e foi embora de casa, né? E ele está morando numa pensão, um lugar horrível, sabe? Um lugar... Pastor, e eu falei, o que aconteceu? Acontece que houve lá uma situação e o pai ficou bravo com o filho, né? E o pai bateu na mesa e disse assim, olha aqui, moleque, primeiro que você não chama um filho de 20 anos de idade de moleque, aliás, em idade nenhuma, né? E o pai bateu na mesa e disse assim, olha aqui, moleque, enquanto você estiver comendo aqui dentro o arroz e feijão que eu coloco na mesa, vai ser do meu jeito. E foi duro com o filho se sentiu ofendido e tal, e aí ele saiu. Mas, graças a Deus, depois acertamos a situação, ele voltou tudo. Mas o despótico é isso, sabe, queridos? O despótico também, além de fazer mau uso do poder, tem uma outra questão que cabe dentro dessa palavra também. É eu não ter respeito pelo livre-arbítrio das pessoas que estão convivendo comigo. Deus, olha, Deus que nos criou, Deus nos criou. Antes de nos criar, Deus ele já tem respeito pelo meu livre-arbítrio, né? E às vezes eu não tenho em relação à minha esposa, meu esposo, meus filhos, né? Eu quero que eles sejam do meu jeito. E aí eu sou duro, eu vou para cima e tal. Então, se você é seguidor de Cristo, você não pode ser despótico. Você não pode usar palavras ásperas e nem censurar e nem condenar. Tá certo? Então, queridos, se nós somos seguidores de Cristo, o nosso modo de ser nos nossos relacionamentos tem que ser de homem cristão, mulher cristã, filhos cristãos. O que quer que aconteça, seja calmo e seja bondoso. E se você não está tendo condições para isso, clame a Deus. Entra no teu quarto, como diz Mateus. Fecha a porta. Clame em secreto a Deus. Que em secreto ele vai te recompensar também. Queridos, aqui está a história de uma historinha que eu peguei na internet. Um dia lá, vi essa história, gostei, dei o Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Então, por isso eu vou ler essa historinha. Um velho vivia sozinho. Ele queria cavar o jardim, mas era um trabalho muito pesado. O único filho que normalmente o ajudava estava na prisão. Olha que situação. O velho, então, escreveu a seguinte carta ao filho. Querido filho, estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar meu jardim este ano. Eu fico triste por não fazê-lo, porque a sua mãe sempre apreciava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria essa dificuldade. Mas sei que você não pode me ajudar com o jardim, pois está na prisão. Com amor, papai. Nós fazemos isso em nossos relacionamentos, sabe? Você arrebenta a pessoa, porque ele não pode cavar o jardim pela idade, não tem mais força física para isso, e o filho que está lá na cadeia, ele coloca aqui quem é o culpado? O filho. Porque se você estivesse aqui, filho, eu não teria esse problema, né? Você está na prisão, como é que eu vou cavar o jardim? E termina dizendo, com amor, papai. Tá certo? Então, às vezes, nós fazemos isso em nossos relacionamentos. Nós arrebentamos a pessoa e depois, bem, mas eu te amo e tal, tal. Sabe, queridos, num relacionamento, nós precisamos aprender a pedir perdão. Perdão. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Né? Ou seja, antes do sol se pôr, se houve alguma situação, vá lá e peça perdão. Né? E se for necessário, passem a noite acordados, mas não durmam enquanto não conversarem, não se respeitarem, não se perdoarem. Queridos, se há uma coisa que jamais um casal deveria fazer na vida,
É pegar o travesseiro aqui, ó, pôr debaixo do braço e dizer assim, ó, fica aí que eu estou indo lá para o sofá, eu estou indo lá para o outro quarto, né? Nunca, queridos. O nosso quarto é um ambiente sagrado, a nossa cama deve ser uma consagrada a Deus também, né? Bom, a história desse velhinho termina assim, ó, o filho escreveu para o pai um telegrama. Pouco depois, né, o pai recebe o seguinte telegrama: pelo amor de Deus, papai, não mexa no jardim. Foi lá que eu escondi os corpos. Às 4 da manhã do dia seguinte, policiais apareceram, cavaram o jardim inteirinho, não encontraram nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu ao filho contando o que havia acontecido, né? E esta foi a resposta do filho, então. Pode plantar o seu jardim agora, papai. Isto foi o máximo que eu pude fazer no momento, né? Ou seja, mesmo lá na cadeia, o filho deu um jeito e o jardim foi cavado. Agora, papai, o senhor pode plantar o seu jardim. Moral dessa história, queridos, é isso aqui, olha. Podemos conseguir coisas nesta vida que aparentemente parece impossível. Pastor, meu casamento não tem mais jeito, queridos. Não existe o impossível para Jesus. Não existe, né? Nós podemos conseguir coisas nesta vida, queridos, que pode ser impossível para o mundo, mas nós que somos filhos e filhas de Deus, Deus pode fazer maravilhas em nossa vida. Vocês perceberam que tudo que Jesus oferece para nós, Ele é? Ele diz assim, olha, filho, você está nas trevas, eu sou a luz do mundo. Você está perdido, ele diz assim, eu sou o caminho. Você está com fome espiritual, você está passando fome, eu sou o pão vivo, não é? Você está com sede, eu sou a água viva. Aquele que beber desta água, dele jorrará uma abundância, né, para a vida. Então, queridos, Jesus ele diz assim, meu filho, não coloque na tua cabeça que você está vivendo uma situação impossível de se resolver. Principalmente em se tratando de família. Deus instituiu a família, ele ama a família e ele sabe que pessoas bem estruturadas dentro de uma família serão pessoas bem estruturadas na sociedade, na igreja, em qualquer lugar deste mundo. Então, Deus, ele preza pela família. Você está tendo alguma dificuldade, e aqui agora eu faço um apelo para vocês, e vou terminar por aqui. Meu apelo é o seguinte, se você é o agressor dentro da sua casa, se você agride a sua mulher, os seus filhos, ou o seu marido, ou se os filhos estão agredindo os pais, sabe, palavras de irritação, xingos, e palavrões e outras coisas mais, Jesus pode fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E se você tem vivido essa experiência, peça perdão, reúna a família. Reúna a família e diga, família, eu tenho abusado da paciência de vocês. E eu quero mudar. E pela graça de Cristo, eu vou mudar. Né? Agora, se você também é uma pessoa que está assim, ó, desistindo do casamento ou do relacionamento, porque não aguenta mais, porque você já está lá num processo de ressentimento, que você já, sabe, pastor, eu estou chutando balde, não quero mais saber. Não, queridos, ainda é possível viver uma vida muito feliz. Tenha certeza disso. Com Jesus, a nossa vida, o nosso lar pode ser muito feliz. Mas eu preciso querer. Eu preciso querer e eu preciso pedir o quê? Perdão, me desculpem e começar um processo novo, tá certo? E de vez em quando parece que a gente dá assim uma bobeada de novo. Opa, pera lá, desculpa, gente, eu tô me colocando no trilho, tá certo? Queridos, eu queria falar isso aqui para vocês hoje. E espero que Deus abençoe cada um de vocês, cada família que vocês estão representando, que o lar de vocês, né, seja um lar assim muito feliz. Aqui no livro de Mateus tem um texto que diz assim, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Nós usamos esse texto, queridos, quando a gente chega na igreja, tem pouquinhos membros na igreja, então o pregador usa esse texto, né? Ah, irmãos, é pouquinha gente, mas o que importa é onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Tá certa a aplicação, tudo bem, mas a aplicação original não é esta, né? Aonde estiverem 2 ou 3. O que significa isto? Significa que quando um homem e uma mulher se casam, eles não estão formando uma família, eles estão formando um lar. Um homem e uma mulher casados, eles formaram um lar, não uma família.
uma família é necessário ter pai, a mãe e pelo menos um filho. Então, um casal casados, eles não têm vínculo. Mas como, pastor? Não tem. Um casal casados, se eles montaram um lar, se eles tiverem alguma dificuldade e se divorciarem, né? Se divorciarem, cada um toma um rumo na sua vida e vão tentar ser felizes de outra maneira. E talvez nunca mais se olham ou se conversam, né? Porque até mudaram de cidade. Agora, quando você é uma família, você tem um vínculo chamado filho, que este vai para a eternidade. Então, quando acontece o divórcio e tem filhos, veja que o vínculo, ele permanece. Então, de vez em quando, o casal tem que se encontrar, conversar, nem que for lá na frente do juiz. Então, aqui, Jesus estava dizendo assim, ó, filhos, onde estiverem dois, ou seja, aonde estiver um lar, ou aonde estiverem três, aonde estiver uma família, né, ali estarei aonde? No meio deles. Mas você tem que permitir. Nós temos que permitir. E sabe como é que nós permitimos, queridos? É tão simples. Quando eu, na minha casa, faço culto familiar, é a maneira que nós temos de convidar Jesus para fazer parte da nossa família e da nossa vida de forma bem individual. O culto familiar. Vocês sabiam que nós temos hoje um número muito grande de membros na Igreja Adventista que passam a semana, não reuniram a família para fazer um culto familiar. É um outro tema que eu poderia passar uma outra vez para vocês. Né? O culto familiar, muito importante. Tá certo? Então, queridos, fica aqui, então, essa é o que eu queria dizer para vocês. Deus abençoe vocês de todo o coração, tá bem? Eu não sei agora, bom, deixa eu fazer o seguinte, interromper aqui o compartilhamento, aí nós voltamos aqui, tá certo? Isso. E agora vocês me digam como é que termina. Se eu faço uma oração final, se tem alguma música ainda, não sei. Se tiver alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o pastor, alguma... Ah, é verdade, eu falei que no finalzinho, se alguém Parece tem que a alguma Márcia pergunta, levantou a mão. A Márcia falou, ela está gostando muito. Hein, Marcinha? Ei, Mari, eu levantei a mão sem querer. Eu gostei da fala. Faz tempo que eu queria ouvir ele. Quando ele veio na Igreja do Vale, eu não via. Agora eu estava ouvindo ele. Gostei muito. Parabéns, pastor. Deus seja louvado. Que bom. Amanhã eu vou estar pregando na Igreja da Alvorada. Que Amanhã pela maravilha. manhã. Beleza. Que bom. Só que eu não vou estar Ronival, pregando sobre família, né? Eu vou estar pregando um pouquinho, dando uma ênfase um pouquinho maior assim, na mordomia cristã. O que Tá bom, meus também queridos. tem a ver com família, né? Que tem que ter mordomia cristã. Também. É isso Também. mesmo. Alguma pergunta? Ou podemos encerrar, né? Uhum. Pastor, Ok. o senhor encerra com uma oração para a gente? Um prazer. Oremos então, por favor. Pai querido que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o teu nome. Nós te agradecemos, bom Pai, neste momento, pela semana tão abençoada que o Senhor nos concedeu. A gente tem, assim, às vezes, altos e baixos durante a semana, alguma situação que não agrada, não aconteceu do jeito que queríamos, mas por estarmos aqui reunidos, meu Deus, como teu povo, fazendo parte desta igreja, Pai, que vai terminar a pregação do teu evangelho, Senhor, nós somos muito gratos a Ti. Porque é o Senhor quem desperta em nós o desejo de o desejar. E se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo nos alcançou um dia, ou também nossos pais, e nós fazemos parte desse povo maravilhoso. E eu quero, neste momento, pedir a bênção do Senhor, Pai. Por favor, abençoe cada casal, cada irmão, cada lar que nós aqui estamos representando, que o Senhor venha nos abençoar. Nos abençoe com a paz, nos abençoe ao estarmos no dia a dia nos relacionando com as palavras, que nossas palavras, Senhor, sejam positivas. Senhor, que o Espírito Santo, quando eu estiver para perder a paciência, que o Espírito Santo me ajude, para que em qualquer circunstância eu venha a ser calmo e bondoso, ou calma e bondosa. Meu Senhor, consagramos a Ti a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, perdoe os nossos pecados, lave a nossa vida, a nossa alma, e que nós possamos estar diante do Senhor, sempre prontos para a Canaã celestial. Conceda-nos uma noite boa, de sono, de repouso. Amanhã, sábado, vamos levantar
e queremos participar do culto de adoração do Senhor. Por favor, meu Pai, nós consagramos a Ti nossas vidas e nossas famílias. E nós fazemos isso pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho amado e nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor.